tua espada, pega a tua Bíblia, já aconselha seus filhos, já aconselha as crianças, amém, Jesus? E é a necessidade que o crente tem. Desliguem todos os microfones, glória a Deus. A necessidade dele se curvar diante de Deus, se humilhar diante de Deus, e ele não vai ser humilhado por ninguém. Muitos crentes, irmãos, são humilhados porque não se humilham diante de Deus. Muito pelo contrário, eles falam mal do próprio Deus. Eles dizem servir a Deus é difícil. É como se eu tivesse casado com meu esposo, com a minha esposa, e falasse que esses 26 anos foram anos difíceis. Foram anos onde Deus abençoou a vida da gente, mas não foi pesado eu viver com a minha esposa e nem ela comigo. Não é pesado para você viver com Deus. Não é pesado, você não é pesado para Deus. Acredita nisso? Quantos aqui são falhos, cheios de falhas? Fala assim, pastor, só misericórdia de Deus por causa de mim, deixa eu ver. Verdade? Mas diga para o teu irmão assim, você não é pesado para Deus, meu irmão, fale. Ele ama você. Aprenda isso e ame a Ele. Sabe qual foi o segredo de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Foi eles dizerem assim, nós não nos prostraremos diante da imagem que Vossa Excelência fundou, ó Rei. Não é? Nós não vamos nos prostrar diante dela. Fique sabido que nós não vamos fazer isso. E se o Senhor quiser nos matar, fique sabido que nós não vamos nos prostrar diante dela. Acabou. Porque o joelho do crente é para se dobrar diante de Deus. A Bíblia diz que todo joelho se o quê? Dobrará. Então eu me curvo diante dele, mas diante da imagem que fundaste, não. Não, diante dela não. Diante dos problemas, diante das adversidades, mas veja que não é só o joelho. Todo joelho se dobrará e toda língua o quê? Confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Toda língua dará louvores a Deus. Então nós temos que, com essa língua, com essa boca, nós chamamos de boca, mas a Bíblia dá um ênfase à língua, é verdade ou não é? Sim ou não? Existe até um adágio popular, um ditado que diz que tem gente que quando morrer, como é que vai ser? Vai ser um caixão para a pessoa e outro para o quê? Ai pastor, eu conheço essa pessoa, mas não é para falar dos outros que você está aqui, não é? Você está aqui para entender que não é só o joelho, mas é tua boca dando louvores a Deus, tua boca dando louvores ao Senhor, glorificando, exaltando, honrando o nome do Senhor. Se é luta, se é dificuldade, é aprender a falar outra coisa. Eu estava contando de manhã que tinha irmãos recém-batizados aqui, que o batismo foi domingo passado. E pastor, eu quero me batizar. Eu falei para os irmãos, não esvazie, deixe a piscina aqui, porque se algum dos irmãos que entrarem na igreja quiser passar pelas águas e viver uma vida com Deus, você não precisa estudar um ano, fazer um curso de um ano para você passar pelas águas, não. Você vai sentar ali com o pastor, aprender o significado do batismo. E Jesus falou, Marcos 16. Irmão, não foi Paulo, diga comigo, não foi Paulo, não foi João, diga não foi Daniel, diga não foi José, não foi Davi, não foi Pedro, não foi Filipe, diga foi Jesus. Coloca Marcos 16. O que Jesus falou é muito forte, e quando nós negamos isso, nós corremos um risco muito grande. O que Jesus falou? A igreja
quem crê e for batizado. Quem, porém, não? Põe no versículo anterior, porque eu vou falar sobre fruto hoje. Eu falei de manhã, hoje eu vou falar. E disse-lhes: ide por todo mundo e faça o que, igreja? Pregai o evangelho a toda criatura. Eu estava dizendo de manhã que, coloque aí Romanos 12, 1, 2 e 3, que Deus, Ele quer o nosso culto completo. Eu estava falando para os irmãos que se batizaram nas águas. Tem coisa que você não pode aprender com crente velho, não. Tem coisa que você tem que se manter no primeiro amor, verdade ou mentira? São 15 para 7 da noite. Olha o quanto nós adoramos a Deus. Olha o quanto nós já nos derramamos na presença de Deus. Você crê que já houve cura nesse lugar nessa noite? Você crê que houve libertação nessa noite? Ai, pastor, mas libertação não tem que os diabos rolar no chão? Basta uma palavra para ele ir embora. Amém, Jesus? Uma palavra. Você está aqui, e não é só por você. Você está aqui pela tua casa. Olha que lindo. O vencedor, eu vou fazer dele uma coluna. Sabia que Apocalipse 3 diz: ao vencedor falei dele uma coluna no santuário do meu Deus, e de lá jamais sairá? Ai, pastor, infelizmente, pastor, eu quero te dizer que eu carrego tudo nas minhas costas. Mas é para carregar mesmo. É para carregar e não deixar cair. Diga glória a Deus. É para carregar e é para dar conta. Diga eu dou conta, fala. Diga eu dou conta, igreja. Você dá conta. Mas o que Jesus falou? Qual que é o vinde de Jesus? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos o quê? Aliviarei. Tomai, irmãos, desliga tudo, desliga. Você quer que eu ajude a desligar? A Bíblia diz assim, tomai o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mas ele disse, após achar descanso para as almas, ele falou: porque o meu jugo é suave e eu tiro o fardo de uma vez por todas de você. Foi isso? Foi isso? E o meu fardo é o quê? Você vai carregar, mas vai ser leve. Você vai carregar, mas vai ser leve. Eu contava de manhã que naquela carta de Paulo aos Romanos, Romanos 12, 1, 2 e 3, depois vou ler algo em João aqui, falar dos frutos com você. Ele falou: irmãos, pelas misericórdias de Deus, apresente o teu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O sacrifício, Deus ele não tira de nós. Deus ele não tira de nós. Posso te contar uma coisa? Você tem que trabalhar todos os dias, por exemplo, das 8 às 17 ou das 8 às 18. Alguém aqui? Deixa eu ver. Interessa para o patrão o jeito que você chegou? Porque eu já tive amigo que andou a madrugada inteira para chegar na Lapa, no local de trabalho. Você já ouviu falar essas coisas? Sim ou não? Se você falar para o teu patrão que você fez o quê, igreja? Que está escrito aqui, você fez o quê? O que importa para ele? O sacrifício é obrigação de quem? É obrigação de quem? Nossa, não importa. Para ele você só cumpriu o horário. Para ele você foi fiel. Glória a Deus, igreja. E a Bíblia diz: você quer ser abençoado? Irmãos, olha, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Eu estava contando de manhã que Paulo, ele estava ensinando os romanos a buscarem a Deus. Houve um tempo, após Paulo, ele permanecer com os discípulos, que ele não conseguiu mais permanecer, por exemplo, junto com Pedro. Quem já foi católico sabe da história. O evangélico que estuda a Bíblia, principalmente, tem que saber que não deu para Pedro e Paulo andarem juntos. Então o que aconteceu? Pedro, ele recebeu uma ordem do Senhor Jesus, e o que Pedro fez?
Pedro, ele recebeu a ordem para cuidar já dos circuncidados, daqueles que passaram pelas águas, dos judeus. E o que Paulo fez? Paulo foi para os gentios. Quem são os gentios? Éramos nós, que não éramos enxertados, agora somos ligados em Deus. Não conhecíamos, agora conhecemos, porque alguém falou para nós, porque Cristo disse, você viu Marcos 16:15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então Paulo foi para os gentios e Pedro ficou para os judeus, para aqueles que já conheciam. O Pedro, ele ficou ali, não é? Dirigindo, cuidando daquelas pessoas que precisavam de consolidação, de uma mentoria, de um gestor espiritual, de um pastor. Pedro e Paulo foi converter. Ah, você quer ter povo, Paulo? Então você vai converter um povo. E o povo, quando ouvia falar do Senhor Jesus, o primeiro amor é uma coisa tremenda. Primeiro amor, você vem bastante na igreja. O primeiro amor, você traz gente na igreja, não é verdade isso? O primeiro amor, você faz de tudo. E aí Paulo, ele contava para as pessoas, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus. Deus teve muitas misericórdias de vocês. Deus teve ou não teve bastante misericórdia de nós? Foi ou não foi, amado? Pelas misericórdias de Deus, misericórdia, se lançar na miséria da pessoa. Deus já se lançou demais na tua miséria. Você guardou no teu coração o que eu disse para você, que você não é pesado para Deus, e você acredita nisso, sim ou não? É um prazer para Deus. Você tem filhos? Quantos aqui têm filhos? Não é bacana quando o teu filho vai até você e fala assim, pai, eu errei, mãe, eu errei, ainda que seja quantas vezes? Não importa, não é? Ainda que seja 70 vezes 7 ao dia, o teu filho fala, pai, eu errei, pai, eu fiz errado, me perdoe, pai, me ensina. A alegria do pai é estar no contato com o filho, a mãe também, verdade ou não? Não importa quantas vezes, não importa. Pai e mãe não mede esforço para fazer coisas por filhos. E Paulo falou, gente, quantas vezes Deus se lançou na miséria de vocês, e agora pelas misericórdias de Deus, por tudo que Deus fez na sua vida, foram muitas ou poucas coisas, igreja? Muitas ou poucas coisas, amados? Apresente o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É dar mesmo culto a Deus, não é verdade isso? Não é, pastores? Sim. E não vos conformeis com esse século. Veja que o mundo está ficando perdido. Os antigos falavam que o mundo está acabando, né? Lembra disso? Porque eles falavam, o mundo está acabando. Verdade ou não? Mas a gente diz o quê? Que o mundo está se acabando. As pessoas que estão no mundo, elas estão se acabando. Sim ou não? Não é verdade isso? E não se conforme com isso. Porque se você se conformar, você vai andar no curso dele. Não é? Não se conforme, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Calma que quando as pessoas chegarem, elas vão querer beber da água que você bebe. Tua família, quando você converter ela, você que vai dar estudo bíblico para ele. A igreja muitas vezes vai ser raso para eles, porque eles vão passar mais tempo com você do que com a própria igreja. Ainda que seja no estudo, ainda que seja no curso, ainda que seja no cursão, ainda que seja no intensivão, a maior parte do tempo junto é em casa. São vocês conversando. E ele vai querer saber tudo que está na sua, o que, igreja? Porque em 1 Coríntios 2,16 diz que nós temos o que de Cristo, amados? A mente de Cristo. Renove a sua mente para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é isso aqui, ó. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus, ela é perfeita. Não é? A gente agradece a Deus muitas vezes pelas nossas escolhas não terem dado certo. Não é? Porque Deus escolheu para nós. Quando muitas coisas dão errado, não é que deu errado, é livramento. Você vê a boca?
Nós temos que aprender a confessar isso com os nossos lábios. Porque senão a gente aprende a xingar. Sabia disso? Sabia? Você já notou como é fácil gravar uma música? Um hit do mundão? E como é difícil, muitas vezes, gravar um versículo da Bíblia. Pastor, onde é que está? Pastor, onde é que fica? Pastor, o que eu digo para aquela pessoa? Mas a música, ela estourou na parada de sucesso naquela semana, está todo mundo cantando. Verdade ou não? Até gente de certa idade, sabia? Não é? Está cantando a música. Está cantando. E muitas vezes, para falar do amor de Deus, a pessoa confessa que não sabe. Eu contei de manhã para a igreja, eu disse, não diga que você não sabe falar do amor de Deus. Você sabe falar. Você sabe. Você sabe falar. Você sabe testemunhar. Só você sabe o que Deus já fez na sua vida. Verdade? Sim? Você sabe dizer o seu testemunho. Acompanhado do seu testemunho, tem a palavra. Acompanhado do seu testemunho, tem o versículo que é necessário. E o Senhor mandou você ir e anunciar o Evangelho. Olha o que diz em João 15:1. Quantos tem tempo para Deus nessa noite? Porque daqui a pouco vem o pastor Luiz também. E não é pouco não, é bastante. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? João 15:1 diz o quê? Eu sou a videira verdadeira, a árvore verdadeira. E o meu pai é quem, igreja? Foi ele quem nos plantou, foi ou não foi? Foi o pai que nos plantou. Por isso, igreja, que quando você vê o inimigo querer te tirar de lugares, você tem que gravar uma coisa na tua cabeça: minhas raízes são profundas. Minhas raízes são o que, amados? Não é fácil de tirar. Não é fácil de tirar. Eu me lembro que no início da igreja, a gente estava no prédio lá embaixo, num prédio menor, e alguém nos deu uma planta. E essa planta estava num vaso grande assim. Acho que foi a tua mãe que deu essa planta, não foi? Na época, lá para a igreja, tua irmã, né? E nós colocamos ela perto do portão, sabe, pastora? Perto do portão. E ela tinha raiz profunda no vaso. E a gente cuidava dela, ela era bonita, sabe? Ela era bonita, uma planta forte. E certo dia nós chegamos na igreja, a bichinha estava pendurada assim, pendurada. Ou seja, alguém tentou pelo portão tirar ela e levar embora. De tão bonita que as pessoas cobiçando a planta da igreja. Tem gente também que é do capeta, tem ou não tem, amados? Verdade ou não? Mas cobiçando ali a plantinha da igreja. Mas tentou tirar e não conseguiu, diga glória a Deus. E aquilo ali tem me rendido uma pregação há mais de 15 anos já. Tem me rendido, porque não conseguiu tirar por causa do quê? Da raiz. Porque se foi Deus que plantou, a raiz não é rasa não, amados. Não é rasa não, não é para desistir. Meu pai é o agricultor, ninguém sabe plantar como Deus. Ninguém sabe plantar como Deus sabe. Ele sabe fazer o trabalho de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa. E o 2, eu tenho mais coisas para te contar, então eu vou prosseguir. Diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, o que ele faz, amados? Ele corta. E todo ramo que dá, igreja, o que ele faz? Ele limpa para quê? Para que produza mais fruto ainda. E o que é que nos limpa? Quem quer saber, veja o verso 3. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Eu estava contando no culto das 9 da manhã, e agora da mesma forma, que para uma palavra ficar gravado na tua mente, outras palavras saíram. Quando você deixa a palavra de Deus dominar a tua mente, olha, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado.
Então, o que isso significa? Se uma palavra de Deus fizer tua mente se transformar, não se conformar mais com este século, se acontecer uma metanoia em você, que é mudança de mentalidade, de pensamento, aqueles pensamentos tacanhos, sujos, podres, forem embora, é porque entrou algo de Deus, e quando entra algo de Deus, o que não é dele tem que sair. Eu estava falando que o apóstolo Paulo, uma vez ele chamou Deus de Pai das luzes. Do que ele chamou Deus, igreja? Pai das luzes. Olha que bacana. O que será que o apóstolo Paulo ele quis dizer com isso, pastor? Eu vou dizer para a igreja. Jesus falou, vocês são o quê? O que vocês são? A luz do mundo. E Ele é o Pai de vocês, Ele é o Pai das luzes. Diga glória a Deus. Pai das luzes. Ele diz, toda boa palavra, toda boa dádiva vem do alto, vem lá de onde está o Pai das luzes. Vós sois a luz do mundo. Se a luz que está em você virar trevas, grandes trevas serão, porque essa luz é grande, porque eu sou o Pai dela. Diga glória a Deus. Eu sou o Pai. A paternidade de tudo isso é Deus. Olha que maravilhoso. Então você já está limpo por essa palavra. Só sai daqui hoje dizendo que você é luz e que Deus é o teu Pai, que o resto Ele faz, meus amados. Não precisa decorar o culto inteiro, só diga assim, eu sou luz neste mundo. E para essa palavra ficar gravado, vai ser um monte de besteira que vai sair de dentro da sua mente. Glória a Deus. Um monte de coisa que está querendo tomar teu tempo. Não, mas eu não estou dizendo que pessoas aqui têm cabeça pornográfica, pensamentos imundos. Não, não, querida, é tudo que te toma o tempo, já é besteira. Eu gosto na semana muito de ministrar o culto de terça-feira à noite. Vocês já vieram no culto terça-feira à noite? Onde a gente ora por cura. E as pessoas, quando dão testemunho, elas falam assim, é muito tremendo. Elas falam assim, eu não ia vir na igreja hoje. Eu não ia vir. Porque um estava com uma dor aqui. O irmão caiu de um andaime. Chegou na igreja quebrado. Foi no médico. E não conseguindo trabalhar, todo torto. Na hora da oração ele ficou bom. Quem estava aqui? Deixa eu ver. Quem estava aqui? Olha isso, Deus faz isso. Quem já teve dor de dente? É bom ou é ruim? Ah não, igreja é gostoso. É ruim? Que Jesus é esse que cura dor de dente sem você tratar, fazer canal, nada? Enxaqueca, dor de cabeça, quem já teve? Aí pastor, eu vi num culto na igreja, as pessoas só curam dor de cabeça, Deus só cura dor de cabeça nesse lugar. Mas você já teve uma enxaqueca já? Já teve? Não tem cura. E a pessoa vem com ela na igreja, pastor, e Jesus tira? Como é que me explica uma coisa dessa? E problema na coluna? Aí você fala, meu Deus do céu, eu gosto desse culto porque as pessoas falam, eu vim mesmo assim. Eu falei, eu vou. Aí eu me lembro da mulher hemorrágica, que eu até contei, acho que foi terça-feira, né? Que qual foi a interpretação dela? Se eu apenas tocar na veste dele, eu vou ser curada. Ela não falou assim? Mas na nossa interpretação, ela falou o quê? Doença, você não faz eu me arrastar mais não. Eu arrasto você até Jesus, porque quando eu chegar lá com você, você vai ver se você sai de mim ou se você fica em mim. Glória a Deus, igreja. Você vai ver quando eu chegar lá, se você fica ou se você sai. Quem é você diante de Deus? É o desafio. É o Tiago 3,17 dizendo assim, resistiu o diabo e ele foge ou ele fica? E ele fugirá de vós. A palavra de Deus, ela vem limpar a gente. E seja onde tiver que limpar, ela vai limpar. O 3, né? Aí eu contava o seguinte, sobre o fruto. A Bíblia diz assim, 4, permanecer em mim e eu permanecerei em vós.
Olha isso, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podereis dar o fruto, se não permanecerdes em mim. Amados, o fruto que nós temos que dar para Deus é o fruto conforme a árvore que nós somos, é o fruto conforme a raiz que nos sustenta. Quantos aqui gostam de jabuticaba? Quem gosta? Eu gosto. O restante não gosta, né? Não? Mais ou menos? Quem gosta de abacate? Deixa eu ver. Por isso que não vem abacate para mim, porque vocês comem tudo. Né? Não é? Você gosta de comer, não gosta? De onde veio o abacate? Do abacateiro. Sim? Jabuticaba? É jabuticabeira que fala? É isso mesmo? Certo? Não é de lá que vem? E qual é o fruto que nós vamos dar? O que você leu? Marcos 16, 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí depois ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Qual foi o fruto de Jesus nessa terra? Não foi ganhar pessoas? Não foi ele ver que o abençoado era bom em pescar? E que o abençoado teve uma vez que a pescaria dele fracassou? Não foi isso? Fracassou com toda a experiência dele, porque tem hora que experiência não ajuda, diploma não ajuda, saber não ajuda, verdade ou não, amados? Sim? E ele chegou lá no trabalho de Pedro, chegou lá na pescaria frustrada e falou, lança do lado direito do barco. Foi assim? Foi? Ele obedeceu, ele lançou, e Jesus falou, olha aí, mas além dele ter obedecido, ele tem uma capacidade, ele sabe lançar a rede, ele sabe lançar ela de um jeito especial, e aquilo Jesus gostou. Ali Jesus deu ordem aos peixes que todos caíssem na rede dele. Diga glória a Deus. E a pesca foi tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que Jesus falou, a partir de hoje você vai andar junto comigo. Deus te chamou para andar do lado dele, por causa de algo que ele viu em você. A partir de hoje você vai ser pescador do quê? De homens, de alma. Qual é o fruto do ser humano? Quando uma pessoa engravida, ela gera o quê? Outra vida, um filho, uma pessoinha que é igual a ela. Olha o neném ali, ó, no colo daquela irmãzinha. É a primeira vez que você está na igreja, filha? Quanto tempo tem o seu filho? 4 meses ontem. Mas daqui a pouco, se você olhar, ele já parece com ela, parece um pouco com o pai. Quando ele estiver andando, ele vai andar parecido com o pai, um pouco parecido com a mãe. Quando ele tiver mais um pouquinho sabendo das coisas, cada vez mais vai ser visto o pai e a mãe naquela pessoa. Esse é o fruto da irmã. Esse é o fruto que Jesus falou que ele quer que nós venhamos a dar. Pessoas, almas, pessoas não estéreis, pessoas férteis, que venham gerar filhos espirituais. E a palavra do Senhor diz que o que ganha almas é o que, igreja? É sábio. Quão formosos são sobre os montes os pés de quem anuncia as boas novas, os pés de quem anuncia o evangelho. Eu não posso estar na igreja e dizer, pastor, eu não sei falar. Traz uma agenda, traz um caderno, traz uma caneta, anota uma palavra-chave, uma palavra boa que ficar na tua mente vai excluir 100 palavras ruins que estão guardadas aí de anos e anos, e Deus vai te dar vitória. Deus vai dar a vitória. Diga para o teu irmão, Deus vai te dar vitória. Diga, eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, querido, se você não permanecer nele, você não pode dar esse fruto. 5. Eu sou a videira. Vocês são o quê? Os ramos. Os ramos dessa videira. Vocês são iguais a Jesus. Olha, irmão, está escrito que nós temos a mente dele. Por isso que Satanás quer falar que as pessoas são burras, não sabem,
Verdade ou não? Está com dificuldade? Diga comigo, eu tenho a mente de Cristo. Fala. Eu tenho a mente de quem, igreja? De Cristo. Olha o que Jesus falou. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e outras o quê? Maiores. Imagina você fazendo uma obra maior do que a de Cristo. Amém, Jesus? Imagina você. Ai, pastor, não, pastor, eu não. Sim, foi ele que falou. Você não pode desdizer a palavra de Deus. Você não pode recusar o que ele falou a respeito da sua vida, verdade ou não? Que você vai ser abençoado, que onde você colocar a planta dos teus pés, ainda que você não conheça o lugar, Deus vai ser com a sua vida. Deus vai ser com a sua vida, é verdade, porque tem pessoas que Deus pode estar levando para outros lugares. Eu vou avançar versículos pulando, porque são versículos isolados para te convencer que você é uma bênção. E que o teu fruto são pessoas, que o teu fruto é a tua casa, que o teu fruto são as pessoas do teu trabalho, que o teu fruto é a tua vizinha, é a tua vizinhança. Você lembra que quando nós lemos lá Romanos 12, 1, 2, 3, diz assim, não vos conformais com este século? Sim, você vai impactar tua casa, vai impactar teu vizinho, vai impactar seus colegas de trabalho, onde você quiser ser usado, Deus vai te usar. E onde você não quiser ser usado, você não vai ser usado, porque o limite está em mim e está em você. O limite não está em Deus. Verdade? Sim ou não? Não é verdade isso? Deus não é limitado, não. Não é limitado. Na hora da oferta, da coleta, dos dízimos e das ofertas, eu vou ler Malaquias, ele dizendo assim, eu sou o Senhor e eu não mudo. E tudo que ele disse, pensa numa pessoa fiel, porque o Senhor Jesus é uma pessoa, na pessoa do Espírito Santo que habita dentro de nós. Por isso que ele disse, é um corpo que tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Olha o que diz aqui, 7, o pastor Luiz, ele gosta desse versículo, eu me lembro disso, eu gosto também, mas esse versículo é um dos versículos, né, que ele tem guardado no coração. E olha aqui, 7, mas é maravilhoso mesmo. Se permanecerdes em mim, leia o restante, amados, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então 8 emenda dizendo assim, nisto é glorificado quem, igreja? Meu Pai, em que você dê muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, igreja. Aí o 13 diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se o quê? 14, se fazeis o que eu mando. Amém? Eu estava contando sobre ter a mente de Cristo, sobre você ter acesso ao seu vizinho. Cada vez mais nós temos menos acesso aos nossos vizinhos, verdade ou não? Sim? Não é? Eu lembro quando eu era pequenininho, minha mãe fazia comida, você lembra disso? Um bolo, e mandava sempre um pedação, alguns pedaços na casa daquela família que era mais carente da vila, da rua, e que tinha bastante criança. Você lembra disso? Quantas vezes eu vi meu pai e minha mãe levando um prato de comida no portão, mas no portão mesmo que continua, não põe dentro da tua casa não, viu? Aí o pastor pregou, falou que é para pôr dentro de casa, olha o que aconteceu. Não, temos que ter esse cuidado ou não temos? Sim ou não? Eu via meu pai levar no portão, a pessoa comer e falar, Deus lhe pague, e devolver o prato. Meu pai lavar o prato lá, minha mãe lavar o prato, com uma água quentinha, e o prato ficar na casa. Ai, pastor, credo, que nojo. Ó o meu tamanhão aqui, ninguém ficou doente. Não precisa fazer, que hoje é o tempo do descartável, né? Melhor ainda, né? Daqui, top, joga fora. Não, mas não estou, tentando impactar você, teu coração queimar e você fazer isso. Você pode fazer,
Mas eu estou dizendo, nós não temos mais acesso a quem precisa cada vez mais, e isso não está vindo de Deus. Cada vez mais a gente está tendo menos acesso a pessoas que precisam. Aí era aquela família que tinha bastante criança. Olha, seus filhos precisam de roupa. Não, mas eu tenho lá uma mulher que mora na minha rua, uma família que os filhos dela tudo precisam, estão tudo com as calças curtinhas. Porque criança é uma bênção, né, irmãos? Sim ou não? Hoje você compra uma calça para uma criança, a barra está embaixo do sapato. Amanhã você vê a canela está desse tamanho, não é assim? É desesperador. Mas eu via a gente ter acesso, e eu vejo isso mudando de uma forma tão radical, tão brusca. Eu tenho visto as casas ficando desse tamanho. Eu moro num apartamento pequeno, mas no meu ainda cabe uma mesa. Mas eu vejo os apartamentos novos que as pessoas estão fazendo para entregar, não tem mais a mesa. Não tem mais a mesa, não é verdade isso? 37 metros quadrados, é um estúdio, não é verdade isso? E não tem mais mesa. Tadinha, a pessoa, se ela for comprar uma mesa desse tamanho assim para comer, não, entra lá, acho que cabe, amor. Aí não passa nem na porta mais. A mesa é o lugar de comunhão, verdade ou não? Só foi num apartamento na cidade para fazer 28 metros. Meu Deus do céu. Um banheiro, um cômodozinho, a sala conjugado com a cozinha. Igual na China, vê na internet isso, na China, no Japão, assim, ó, a pessoa, ela encosta a cama na parede, dobra, desdobra, tem que ficar arrastando. Vocês já viram isso? Já? Não é? E nisso aí acaba a comunhão, acaba a mesa. Mas a televisão cabe do tamanho do apartamento inteiro. O poste ídolo, né? Não dá nem. No máximo duas. Não é verdade isso, igreja? A televisão, o poste ídolo está lá. Ai, pastor, eu não sabia que era proibido assistir televisão nessa igreja. Não, fica tranquilo, na minha casa tem 3 ou 4. 3, não é proibido não, é só saber o que você assiste, não é verdade? Tá? Mas eu digo, não cabe a mesa, não cabe um lugar para comunhão. E onde foi o primeiro milagre de Jesus, meus irmãos? Quem lembra? Não foi? E ele não estava lá na mesa, sentadinho, lá em João 2, não é? Não é verdade? Fazer mesas, uma das primeiras coisas que Deus mandou o povo fazer quando eles saíram do Egito, com Moisés, foi fazer mesas, para eles sentarem, para eles terem comunhão, comer a Páscoa, para eles estarem juntos, porque o propósito da saída do Egito é porque nós vamos celebrar uma grande festa. O grande propósito de te tirar de lugares e trazer você se reconciliado com a igreja, aceitar Jesus, se firmar com Deus, é você celebrar uma grande festa na sua vida. Deus não vai tirar nada de você, só vai agregar, só vai acrescentar. Só vai acrescentar coisa na sua vida. E o 16, vamos para o verso 16, pulando, porque ele diz assim: obrigado pastor, pastora, muito obrigado. A Bíblia diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Irmãos, olha, eu costumo dizer que para você aprender a Bíblia, leia o Novo Testamento, leia o Novo, de Mateus a Apocalipse, depois você volta devagarinho, mas depois quando você, porque o Novo Testamento você lê em 2, 3 meses, irmão, e é gostoso, Evangelho, Jesus, milagre, cartas de Paulo, e o Apocalipse, conhecer o lugar onde você vai morar, a planta da casa está lá, diga glória a Deus. Você vai andar nas ruas do quê? Ruas do quê? E o mar lá é do quê? Então vocês são crentes, hein? Meu Deus, está vendo isso? As ruas são do quê? De ouro, e o mar é de cristal. Olha, coisas feitas não por mãos humanas.
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado, só que preparado para aqueles que o amam. E Satanás tem feito o mundo amar o mundo amar o mundo. Você vê no Instagram, você vê na rede social, a pessoa andando numa moto grande, num carro grande, a pessoa tira foto numa lancha, num barco, num foguete, e a pessoa fala assim: mundão, não acaba não, verdade ou não? Sim? A Bíblia mostra que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele. O amor às coisas do mundo, ele não combina com o céu. Podemos desfrutar, posso ter tudo aqui. Posso ter tudo. Pastor, posso ter uma lancha? Pode, empresta para mim também. Pastor, posso ter um barco? Pode, também quero desfrutar desse negócio aí, glória a Deus. Mas quando Jesus voltar, sem olhar para trás, como a mulher de Ló, olhando para os bens. Quem está entendendo a mensagem? Deixa eu ver. Está claro isso? Sim? De verdade, igreja? Então você leia o Novo Testamento, mas quando você for lá no livro de... pastor, eu quero ler o Antigo. Gênesis é gostoso, mas o Êxodo você vai ver o propósito de Deus. Você vai ver o propósito de Deus, Deus amando aquelas pessoas, Deus querendo tirar elas de lá. O povo brigando com Moisés, água, e ele, água. Moisés, queremos água, não tem água, você trouxe aqui para a gente morrer, você trouxe aqui para ferrar a vida da gente, você trouxe aqui para acabar com a gente. Aí Moisés ia lá, joelho no chão, igual eu falei para você, joelho no chão, boca para as coisas de Deus. Amém? Quem se curva diante de Deus não é humilhado no mundo, quem se humilha diante de Deus não vai ser humilhado. Tem a palavra que os humilhados serão exaltados. Tem a bem-aventurança de Mateus 5, que está escrito que bem-aventurado vocês são quando por causa do evangelho você for perseguido, você for caluniado e pessoas falarem até mentira contra você, porque assim eles fizeram com os servos de Deus, com os profetas. Mas Deus assistiu a tudo isso. Tudo que acontece com você, Jesus veio em carne como gente. Jesus, ele veio para mostrar que o fruto é a pessoa, é gente. Que fruto que ele quer que você dê? Gerar outras pessoas. Ana, quando foi no templo chorar, ela gerou o quê? Samuel, verdade? E deixou ele lá no templo. E ele foi o profeta que atendeu a necessidade do céu, a necessidade de Deus. O profeta Samuel. Vou ungir esse, vou ungir aquele, vou aconselhar esse. Olha isso. Olha o que acontece quando a gente chora. Olha o que nós geramos na presença de Deus. Você vai ver lá em Êxodo que aquele povo, para Deus, Deus queria tirar eles de lá. Deus queria uma história com eles. Mas, pastor, mas na caminhada eles iam morrendo, né? Eles iam morrendo porque eles iam murmurando. Eles iam morrendo porque eles iam reclamando. Eles iam reclamando e eles morriam por causa da própria boca deles. Por causa da própria boca deles, por causa do que a boca deles dizia. Não é? Você quer ver onde você vai estar daqui 5 anos? Comece a profetizar agora que você vai estar nesses lugares. E eu profetizo, a Bíblia diz, crede nos meus profetas e prosperareis. Profetiza algo para o teu próximo ano agora, porque daqui a pouco é o ano que vem. Hoje é dia 17 do que, igreja? É 17, não é isso? Sim, verdade. Quando chega agosto, não é meio do ano mais. Já é fim, início do fim. Faltam 4 meses para acabar o ano. Quando nós entrarmos daqui menos de 15 dias em agosto. Então, você já pode profetizar sobre o seu próximo ano. Você já pode profetizar sobre a tua casa. Você já pode profetizar sobre a sua família. Sabia? Você pode profetizar. Pastor, nada para mim na minha vida está dando certo. Para de falar isso. Para de falar isso. Deus tem coisas maravilhosas nas mãos dele, guardadas para você. Deus tem coisas maravilhosas. A palavra do Senhor diz que na palma da minha mão eu te gravei. A palma da mão de Deus foi cravada na cruz por mim e por você. Diga glória a Deus. Com teu nome lá. Se tinha maldição sobre a sua vida, foi para lá. Diga glória a Deus.
Não está mais aí não. Quem entendeu isso, diga que assim seja.